contar hoje para vocês como que a gente recebeu a promessa de que iríamos ter nosso bebê, né, o Samuelzinho. Gente, na época que a gente recebeu essa promessa, essa palavra, a gente estava frequentando bastante, a gente estava indo no monte, né, com o pessoal aqui da igreja, para buscar, né. Eu particularmente não tinha até então tido a experiência de ir no monte, orar e tal, não sabia como era. Mas até digo para você que está vendo, se você ainda não teve essa... Mas a pergunta, por que a gente estava indo no monte? Ué, porque sim. Mas o que a gente estava nessa igreja já? Não, a gente ainda não estava nessa igreja, no caso, né? Eu acho, não sei se eu já cheguei a contar aqui em algum vídeo, mas a gente começou a congregar na igreja que estamos atualmente porque nós estávamos passando por um problema, né? Um momento muito difícil. Acho que eu já falei assim, que é onde a gente tinha perdido a nossa filha, prematurinha, e a gente começou a congregar ali, né? Que a gente já conhecia, né? No caso, o nosso pastor ali. Então, quando a gente, numa dessas vezes que a gente foi no monte, claro, obviamente Deus faz quando a gente menos espera, quando a gente nem imagina, né? E eu estava lá, tava eu e ele tava também nesse dia. A gente tava orando, né? Buscando e tal, tava a bênção. E aí, num determinado momento, teve uma irmã que ela é muito usada por Deus nessa área de palavras, profecias e tal, né? E ela veio até mim, veio na minha direção e começou a falar, né, em línguas, e depois falou, né, que... Na verdade até falou uma outra coisa antes, né, falou assim, olha, que eu sempre tenho o medo, né, a preocupação da área financeira, né, então eu sempre tô preocupada e tal, né. E aí eu me lembro que falou nesse dia, falou assim, olha, não te preocupa, minha filha, porque eu tô cuidando de ti. Sou eu que cuido, não acalma teu coração e tal, né? E aí depois falou, no final isso era em 2019, janeiro de 2019. E aí falou, né, e no final desse ano, tu vai ter um grande testemunho para contar, tu vai receber uma grande bênção. Claro, né, todo mundo quer receber bênção, todo mundo quer ser abençoado. Mas eu não imaginava que seria uma gravidez, que seria um filho. Tanto que eu não queria mais filho, né? Depois de ter perdido a minha Sofia. Então, eu imaginei naquela hora que seria, de repente, uma casa própria, um carro, alguma coisa nesse estilo. E eu me lembro que também nesse dia, assim, nessa fase que a gente tava, a gente tava passando por um momento meio difícil no casamento, né? Tinha acontecido algumas coisas e a gente estava meio brigado, né? Isso eu me lembro bem. E também eu não me lembro se foi nesse dia, mas se não foi, foi pouco tempo de diferença aqui. Também Deus tocou no coração de alguém para orar por nós, né? Por mim e por ele. Eu me lembro direitinho que chamou a gente. Foi a mesma pessoa. Foi a mesma? Eu não lembro direito. Que a gente deu as mãos, né? Eu e ele. E ali essa pessoa começou a orar pelo nosso casamento, no caso, né? Então aconteceu, né? A gente, acho que foi em março, fevereiro, março. Gente, gravar com esse guri é difícil. Em fevereiro, março, por aí, a gente descobriu então que eu estava grávida, porque a minha menstruação atrasou e normalmente não atrasa, né? E aí eu fui direto fazer o teste de gravidez de sangue, né? E eu confesso pra vocês que eu fiquei com medo quando eu descobri, porque eu estava com muito, muito medo de perder mais um filho, né? E como eu comentei também já, eu não tinha ideia, não queria mais engravidar, não queria mais filho. E eu não consegui curtir, né, a gravidez. Fiquei com muito medo. Até os 3, 4 meses eu não dava muita bola, sabe? Inclusive, num determinado culto, essa mesma pessoa que Deus usou para profetizar, né, ela percebeu
que eu não estava muito contente, que eu não estava muito feliz, me perguntou o que estava acontecendo, né? E aí eu expliquei pra ela, eu disse, olha, eu prefiro até não pensar muito nesse assunto, prefiro não, Deus que me perdoe, né? Falei, né? Mas eu não quero criar muita expectativa, porque já perdi 2 e eu tô com medo de perder outro, né? E aí ela disse, não, eu entendo, né? Ela me aconselhou ali. Assim, eu entendo que tu tá preocupada, que tu tem esse medo, e é natural, do ser humano é natural ter esse medo. Mas se Deus te prometeu, né, que Ele ia te dar, então é só confiar em Deus. E para vocês verem também como Deus é bom, que Ele cumpre, né? E Ele é como também diz, né, que Ele não dá uma bênção, que não, as coisas não acontecem sem Ele antes avisar, vamos dizer assim, né? E quando a gente estava congregando numa outra igreja, eu recebi uma palavra que, inclusive o pastor que foi usado para dar essa palavra, ele não é muito adepto de profecias e coisas, né? Mas Deus usou ele num culto e falou que ali naquele dia, né, tinha uma mulher que tinha muito desejo de ser mãe, e né, naquela época eu ainda não tinha engravidado nenhuma vez, no caso, né? Quando eu recebi essa palavra. Que tinha muito desejo de ser mãe, mas que achava que era estéril, porque não tinha conseguido engravidar, né? Até então. Tudo bem? E naquele dia ali, Deus usou esse pastor para falar que ó, Deus vai colocar um filho nos teus braços. Momento do Samuel, dá oi pro pessoal. Dá oi aí, filho. Não quer dar oi? Oi. Oi. Tudo bom? Ui, que babazinho! Meu Deus! E eu peguei aquela palavra pra mim, porque meu coração começou a bater mais forte, eu vi que era... Eu vi que era pra mim, né? E aí, quando eu descobri a gravidez dele, eu fui juntando aos pouquinhos as peças, né? Recebi dessa palavra, mais no monte que a gente tinha recebido e tal. E aos poucos eu fui acalmando o coração, né? Deus foi acalmando o meu coração. E eu juro pra vocês que eu achava que era uma menina. Por quê? Aí vem um outro aspecto, porque eu tive uma visão uma vez e foi de Deus, não tem como dizer que não foi de Deus, porque eu não tava obviamente nem esperando, eu tava mexendo no computador e ele tava do meu lado conversando, não sei sobre o que a gente tava conversando. Quando do nada, eu me lembro que eu tava de olho aberto, só que do nada se escureceu a minha visão e me veio a imagem da igreja ali onde a gente congrega, né? E eu tava sentada na segunda fileira, no primeiro banco, eu lembro direitinho. E eu tava segurando um bebê, e era bem branquinho, um bebezinho, que tinha uns 4, 5 meses, com uma fitinha na cabeça, um lacinho na cabeça. E eu me lembro que nessa visão eu olhava pro bebê e sorria, né? E eu fiquei muito feliz e tal. Por isso que eu achei que quando eu engravidei dele era uma menina, mas não era, né? E isso tudo, gente, que eu tô falando aqui são coisas, são pensamentos meus, não quer dizer que é realmente, mas também quando o médico falou, quando eu fiz o ultrassom morfológico de 20 semanas, que o médico viu que era um menino e ele falou que era um menino, eu não duvidei, né? Não pode ser um menino. Não, acho que é uma menina. E não, é um menino. Aí mostrou direitinho lá que era um menino. Aí que eu comecei a juntar as peças, porque, pra quem não sabe também, o Samuel foi a minha terceira gravidez, né? A minha primeira eu tive um aborto espontâneo no banheiro de casa. O bebê caiu, o feto caiu no banheiro. Toma aqui. E cabia assim, ó, na palma da minha mão, bem pequenininho. E eu tava soltando umas bolas de sangue, assim, e eu não fiz repouso, mas não teve como segurar. E aí a gente pegou, né, e viu, assim, que era um menininho por causa do órgão do menino. E depois de 1 ano e pouco eu engravidei de novo, da minha prematurinha e tal, aí que era uma menina. E quando eu engravidei dele, depois que eu pensando, né, assim, poxa, primeiro foi um menino, depois uma menina, aí agora eu engravidei dele um menino, né, e tive essa visão com a menina. Então, o que eu deduzo, né, o que eu assimilo de tudo isso?
E é bem como diz naquelas passagens lá da história de Jó, né? Que Deus restitui. Eu perdi um menino e uma menina. E Deus restituiu. Restituiu o menino. E eu creio, não que eu queira engravidar de novo, mas eu creio que se é da vontade de Deus, vai acontecer, não adianta. Que Ele ainda vai me dar uma menina, né? E Deus é maravilhoso, gente. Se a gente for... A minha história com gravidez, com filho, é isso. É uma junção de histórias, de pedaços, de momentos, né? E se você que está me assistindo, se você tem o desejo de ser mãe, de ser pai, eu sei que não é fácil, né? Que essa parte de gravidez exige muito cuidado e tal. Mas não desiste, principalmente se você tem uma promessa de Deus, se você tem palavra de Deus. Então, um versículo que eu gosto muito é aquele, né, que pois quem fez a promessa é fiel. E Ele foi fiel comigo, vai ser fiel com você também, né? Eu sei que não é fácil, mas com Deus no comando as coisas ficam melhores, né? É isso, gente. Eu tentei falar resumidamente, mas já tem mais de 10 minutos aqui. Então tá. Peço pra você que assistiu esse vídeo, então, para que se você gostou, deixe seu like, pra você se inscrever aqui no canal, gente. E um beijo, então. Até o próximo vídeo. Tchau.